Nesse vídeo irei discutir o narcisismo coletivo, que é uma categoria que atualmente tem sido discutido na psicologia, que é uma psicologia política, que é um ramo da psicologia, digamos uma sub-área da psicologia social com muita interface com dois ramos hoje em dia. O da psicopatologia, ou seja, pensapatologias coletivas, e com interface com a sociologia, a ciência política, indo dos mesmos temas que essas áreas, né? Então a psicologia política busca explicar, sobretudo, ela deriva então da psicologia social, de um tipo de psicologia social, principalmente a psicologia social cognitiva, e busca explicar como emoções e cognições estão presentes nos processos de poder, né? Como emoções e cognições são modeladas, tomam um certo direcionamento na disputa de poder, né? Narcisismo coletivo é uma categoria que está sendo usada dentro dessa área. É uma apropriação recente de uma categoria antiga de um autor chamado Adorno, que buscava no pós-guerra, pós-segunda guerra, pensar a personalidade autoritária no nível coletivo, que tipo de traços individuais, que tipo de coletividade estimulava a personalidade autoritária. Na época aparece de passagem essa terminologia nos textos dele, narcisismo coletivo, que hoje em dia é debatido por outros autores, uma autora chamada Golek de Zavala e várias pessoas que estão estudando atualmente o comportamento coletivo hostil, de agrupamentos coletivos hostis, hostilidade intergrupal. O narcisismo coletivo, então, nasce meio que para explicar uma série de... renasce, né? Atualmente, para explicar uma série de fenômenos. Radicalismo ideológico, traços de personalidade de pessoas que aderem ao radicalismo ideológico, a função reguladora de emoções, ou a função do radicalismo ideológico na autoestima das pessoas que aderem a ele, né? Para explicar traços, culturas paranoides, ou nacionalismo paranoide, traços de conspiracionismo. Tudo isso pode ser explicado, porque essas coisas estão tomando, novamente, em nossa época, formas de comportamento coletivo, não são só traços individuais. Uma pessoa não é individualmente conspiracionista, ela porque ela é reforçada de tal modo. Uma pessoa não é uma pessoa hostil individualmente, ela sofre as punições sociais disso, mas há agrupamentos que favorecem hostilidade, há agrupamentos que favorecem pensamento conspiratório. E o narcisismo coletivo se liga com isso, porque todas essas coisas estão presentes aonde? No narcisismo individual. Então, nós estamos falando que fenômenos coletivos podem estimular a ampliação de traços narcisistas ao ponto que pessoas que já tinham tendências individuais ao narcisismo se tornem, dentro daquela coletividade e junto com aquela coletividade, narcisistas e comecem a agir como tal. A própria coletividade é uma coletividade narcisista e estimula isso nas pessoas que nela participam. Vejam a gravidade disso. Eu estou dizendo que participação em certos grupos que reforçam condutas narcisistas podem levar uma pessoa que não é individualmente ou não era antes da participação desse grupo narcisista a desenvolver processos psicológicos análogos ao do narcisismo individual, à patologia narcisista, ao transtorno de personalidade narcisista. É um transtorno de personalidade narcisista coletivo e é isso mesmo. Então vamos pensar em como nós vamos encontrando isso em grupos sociais. Primeiro, os processos psicológicos de regulação da autoestima são coletivos e são individuais. Sua autoestima é vinculada pelo quanto as outras pessoas reforçam em você. Então depende dos outros. Mas ela envolve processos individuais também. Os processos coletivos individuais, o reforço social ou o reforço a partir das coisas, que você é bem sucedido, tem as mesmas funções reguladoras e desreguladoras das emoções, né? Então, pensemos no seguinte, assim como o narcisismo individual é desenvolvido a partir de certos contextos sociais familiares, o narcisismo coletivo também. E ele tem relação com o reforço de certas crenças e o reforço de condutas emocionais, ou a desregulação emocional ou o reforço de certas formas de emoções. Bom,
tem as mesmas origens, as mesmas funções. O narcisismo individual e tanto o narcisismo coletivo são formas comuns, tem traços comuns de um certo comportamento social predatório, né? Predatório no sentido, eu predo os outros, eu uso os outros ou eu causo danos a partir da minha agressividade, hostilidade contra aqueles que não aceitam minha autoestima muito elevada. Ou seja, não aceitam minhas megalomanias, o ego inflado, a megalomania, os traços autoritários, controladores. Quando falamos de narcisismo, nós falamos disso. Eles são muitas vezes paranoides, megalomaníacos, se sentem melhores que todos. E nós estamos falando aqui agora que grupos favorecem isso, e sim, grupos favorecem isso. E desenvolvem um narcisismo coletivo que vira um traço exploratório, predatório, danoso aos outros, tais como narcisistas são danosos às pessoas que estão em volta delas. Então, estamos falando que coletividades narcisistas causam danos a outras pessoas também, né? Que traços, então, nós temos do narcisismo nessa coisa que é o narcisismo coletivo? Autoimagem inflada de grupo. Pessoas que entram dentro de um grupo radical ideológico e acham que se descobriram a verdade. Aqui nós estamos defendendo os valores certos e superiores de todo mundo. Né? Então tem uma certa de crença na superioridade. Meus valores são superiores aos outros, os outros são inferiores a mim. Preconceito e agressividade intergrupal. Você entrar numa coletividade, num grupo radical ou num grupo fanático religioso, ou num grupo ou qualquer tipo de agrupamento em que um grupo étnico pode ser, né? Nós podemos ter essas radicalizações ideológicas em vários grupos, em que o preconceito e a agressividade sejam ampliadas a partir da autoimagem inflada, a partir da crença de superioridade. Vejam, onde a gente primeiro viu isso, quando se tratava lá no passado da ideia de narcisismo coletivo, se pensava na correlação com a personalidade autoritária, se pensava nisso, nos grupos fascistas, nos grupos nazistas. Depois começou a se pensar isso nos movimentos sociais, na radicalização de movimentos sociais de esquerda também. Então tem uma espécie de extrema-direita, uma espécie de extrema-esquerda. Esse conceito foi sendo mobilizado para pensar radicalizações e agrupamentos muito fechados, em que havia essas características. Ego inflado, meus valores são superiores, minhas condutas são as certas, todo o resto do mundo está errado. Então, quando você entra no grupo, e essa é a mentalidade. E segundo, a partir dessa mentalidade, se age com preconceito, com agressividade em relação aos outros grupos. Porque se eu estou certo, se tudo que eu faço é correto, se todos estão errados, eu tenho legitimidade em ser agressivo com as outras pessoas. É isso que pensa alguém numa coletividade narcisista. Então ele vai ver, meu grupo está sempre correto, os outros estão sempre errados, e se os outros estão errados e eu estou correto, eu posso agredi-los, eu posso ofendê-los, eu posso persegui-los. Então é o autocentramento de grupo que é estimulado ali, que promove um certo pensamento conspiratório, predatório, destrutivo, paranoico em relação aos outros grupos. Que grupos? Eu falei, direita extrema, esquerda extrema, grupos religiosos fanáticos, grupos muito fechados, tá? A gente tem isso, por exemplo, esse fenômeno em grupo de pessoas que entram em um monte de grupo de WhatsApp que falam sempre das mesmas coisas e perdem a conexão com a realidade. Temos isso. Temos isso também em pessoas que fazem parte de movimentos ideológicos e que o mundo passa a ser a visão do movimento que ela participa e deixa de perder as nuances do mundo, porque o mundo é sempre mais complexo do que as ideologias. As ideologias, digamos, tanto eu gosto de falar isso nas minhas aulas quando eu debato questões econômicas a partir da sociologia, que as idealizações, tanto as idealizações liberais como as idealizações socialistas, são idealizações, são extremados. No mundo, as coisas são mais difíceis. No mundo é mais complexo, a gente não acha ideias puras dessas categorias, né, dessas coisas que são mentais e ideais construídos por pessoas em seus grupos ideológicos. Né? Na vida real nós temos formas mistas de gestão econômica. Né? O mesmo vale para essa autoimagem.
uma pessoa que está dentro desse grupo tem uma autoimagem muito positiva de si, desses agrupamentos autoritários narcisistas, uma imagem muito boa de si e uma imagem muito nociva dos outros. Os outros são pessoas muito ruins, os outros são agressivos, eu vou atacá-los antes que me ataquem. É igual um narcisista quando ele está em surto paranoico e ele começa a ser ofensivo com todos porque ele se sente atingido por todos e ninguém está atacando ele, né? Então, grupos autoritários, grupos extremados, grupos muito fechados. Essas são as pessoas são os grupos que têm condutas narcisistas. Há crenças nesses grupos. Crenças tais como aquelas crenças que estão presentes no narcisismo individual. Crenças de nós merecemos ter mais autoridade porque nós somos melhores. Nós somos superiores moralmente, ou fazemos parte de um grupo étnico superior, ou temos legitimidade em fazer o que queremos porque nós defendemos nosso país. O nacionalismo pode ser uma forma, porque ele envolve xenofobia, envolve que alguns podem ser, se você é do nosso grupo, você é nacionalista, senão você não é, né? Então, formas de dominância, superioridade, autoritarismo, patriotismo exagerado, né? Seletivo, né? Quem é patriota e quem não é, né? Formas de preconceito racial, o preconceito, crenças preconceituosas, preconceito contra diversos grupos. Então tudo isso está presente nas coletividades narcisistas, mesmo que elas acreditem que não. Elas não vão dizer que são autoritárias, que acreditam em sua superioridade, que são exageradas. Se um de vocês estiver num grupo narcisista coletivo, você não vai achar que você é de um grupo extremado ou fanático. Você acha que você está pensando corretamente. Agora vamos ligar ao narcisismo individual. O narcisista não acha que ele é um radical, que ele é uma pessoa invalidante, agressiva. Ele acha que a agressividade dele é justificada, ele acha que o que ele pensa é correto, ele não vai ver o comportamento dele como extremado ou emocionalmente desregulado. Ele não vai achar que a crença que ele tem sempre melhor que os outros é uma mentira. Então, se você está dentro de um grupo de narcisista coletivo, você não vai achar que você tem um ego inflado, que é irrealista suas crenças de grupo, mas você vai negar, não, nós somos sóbrios. E esse é o grande problema, tal como no narcisismo. Estar em um agrupamento que reforça esse conjunto de crenças impede que a pessoa que esteja ali dentro seja autocrítica. Tal como um narcisista, quando ele tem muita validação social, não vai ser autocrítico, só é autocrítico e pode eventualmente, quase um milagre, procurar terapia um narcisista que é invalidado e sofre danos em consequência das suas condutas predatórias. Um grupo narcisista vai estimular que suas pessoas não tenham insight, não sejam autorreflexivas e pensem, olha, esse grupo é nocivo. Porque elas vão sair do grupo, elas pensam, eu estou fazendo um monte de coisas que são hostis aos outros em nome desse grupo. E por que as pessoas... Aí tem outra pergunta, por que as pessoas ficam nesses grupos? Porque esses grupos lhe garantem autoestima. Há uma tendência entre pessoas que se sentem vulneráveis, fracas, muito ansiosas, com medo das mudanças do mundo, ou que se acham que são incapazes de atingir os objetivos que têm na vida, que se julgam hostilizadas, então vitimizadas de alguma forma, e pessoas, então alto nível de ansiedade é importante aí, né? E pessoas que tenham muita baixa autoestima, baixíssima autoestima de entrar nesses grupos. Dentro desse grupo você vai ter acolhimento, como esse grupo seduz, né? Como esse grupo seduz, ele vai ter acolhimento, a gente vê isso no radicalismo religioso, no fanatismo religioso, por exemplo. Religiões radicais te seduzem, porque elas pegam uma pessoa vulnerável, uma pessoa que teve perdas na vida, uma pessoa que não tem apoio social, que sofreu problemas na família, e acolhem essa pessoa. Aí essa pessoa passa a ter uma autoestima que ela não tinha. E aí ela passa, ao longo do tempo, a ter uma autoestima muito grande, todos gostam dela porque ela está gostando, está aderindo às crenças certas. E ela, em retribuição a essa coletividade, passa a hostilizar os outros.
Ela passa a hostilizar os outros. Por quê? Porque tudo que ela tem é essa autoestima que ela nunca teve. Por isso as pessoas aderem. Elas muitas vezes são pessoas que têm problemas de ansiedade muito severos, que têm uma autoestima muito ruim, têm baixa autoconfiança, e ali entram no grupo, descobrem, criam a partir do grupo sua autoestima, e por isso se apegam tanto ao radicalismo ideológico. Ali é sua fonte de autoestima. Se aquilo cair, sua autoestima cai. Você acreditava que você era uma pessoa fraca, ruim, inferior, e aí você entra num grupo em que você descobre que você é melhor que os outros. Como você vai abandonar o conjunto de crença desses grupos? Então isso que faz, por exemplo, as pessoas aderirem a certos radicalismos políticos, radicalismos ideológicos, radicalismos religiosos que têm essa característica. Ego inflado, formas de preconceito e muita hostilidade, muita agressividade intergrupal, muita repreensão dos outros, ataque aos outros, como forma de ação, né? É uma forma de proteção da própria autoestima das pessoas que entraram ali e antes não tinham aquela autoestima e ali elas têm, né? Como você vai abandonar isso? Só se você, e aí como se sai de um grupo narcisista coletivo? Quando você entende que o grupo causa dano aos outros, então você precisa ter contato com outras pessoas e entender que você causa danos aos outros a partir dessa coletividade. E se você tem outras fontes de validação, outras fontes de autoestima, outras fontes de outros grupos, você participa de outras dinâmicas sociais que lhe dão atenção e que lhe fazem se sentir uma pessoa importante. Então, por isso, a pluralidade de agrupamentos é importante. O fechamento em um grupo é um risco para as pessoas. É importante você participar de vários grupos sociais. Se fechar num só grupo, pode fazer com que você seja mais facilmente vítima da forma de crença daquele grupo. Participar de várias coletividades se abre a mente, né? Abre sua cabeça, você começa a ver outras coisas e descobre que você pode ter outras fontes de autoestima, de autoconfiança, que você pode ser reconhecido não só naquele grupo radical, mas em outros grupos. Isso é importante, né? Pontos importantes, então, do que eu falei. Vamos tentar ir para o final, né? Para as questões finais. Os mesmos processos envolvidos no narcisismo individual estão envolvidos no narcisismo coletivo, mas num nível grupal, né? Narcisistas coletivos confabulam, ou seja, inventam histórias de acordo com suas crenças. Por exemplo, alguém fez uma coisa X, eles não sabem como ocorreu, não conhecem detalhes, eles vão confabular e inventar uma história que lhes faça sentido ideológico. Eles vão difamar quem eles não gostam. Eles vão o tempo todo projetar grupos narcisistas perseguidores em geral vão se sentir perseguidos, grupos narcisistas preconceituosos vão se sentir vítima de preconceito, enquanto vão projetar suas próprias características. Se eles são hostis e agressivos, eles vão acusar os outros de agressividade. Então, a mesma coisa que é presente no narcisismo individual. Vão alimentar paranoia nos momentos de crise, no momento que tiver algum dilema público. Vão ter distorções severas da realidade e vão praticar gaslighting. Vão praticar gaslighting no nível coletivo, vão tentar invalidar as visões de mundo dos outros e fazer as pessoas sentir que elas são erradas e loucas, né? Esses grupos também envolvem um outro processo, eles desenvolvem um falso self, porque quem adere são pessoas que têm um self vulnerável, um self que se sentem intimamente fracas e que ali desenvolvem sua força, um self forte, mentiroso, um falso self, um falso eu. Outra característica importante, quem assume liderança num grupo narcisista, num narcisismo coletivo, não são aquelas pessoas vulneráveis e que se tornam narcisistas pela participação no grupo. São os narcisistas verdadeiros. As lideranças de grupos narcisistas são pessoas que desde sempre são narcisistas. Desde sempre são narcisistas. Não são pessoas que pela coletividade. São pessoas que viveram aquilo como forma de vida a vida inteira. Então também tem esse outro problema. Grupos de narcisismo coletivo, agrupamentos narcisistas, tem pessoas que se tornam, que aderem
incorporam traços narcisistas como forma de suprir sua fragilidade, sua carência, sua vulnerabilidade, mas esses grupos geralmente são liderados por narcisistas. Essa é outra característica que torna esses grupos muito perigosos, porque são narcisistas estimulando outras pessoas a agirem em seu nome. Então é importante notar, né? A participação nesses grupos pode induzir. Esses grupos têm narcisistas, normalmente em posições de liderança, mas a participação nesses grupos pode induzir uma espécie de narcisismo individual por uma via coletiva, por uma modelação de comportamento. Para quem sai desses grupos é muito mais fácil deixar esses comportamentos de lado, se eles não eram prévios, do que para um narcisista que entra nesse grupo. Ele é um narcisista, tem uma personalidade narcisista. O narcisismo coletivo não é tão grave para um tratamento individual, digamos, na psicoterapia, do que a participação, do que um transtorno de personalidade narcisista. Abandonar esses traços narcisistas coletivos é mais fácil, deixar eles de lado, né? Porque deixando de fazer parte do grupo, eles deixam de ser reforçados. Para um narcisista, não. Um narcisista individual, uma pessoa narcisista, ele pode sair do grupo e ele vai continuar tendo esses traços. Outras características para a gente fechar o vídeo. Hostilidade ao ser criticado. Tal como o narcisista vai ser hostil se for criticado, porque ele é o ótimo, o importante, né? Qualquer tipo de crítica, mesmo imaginada, vai ter uma resposta severa. Essa resposta pode ser agressividade, pode ser preconceito, né? Pode ser outras atitudes malignas. A percepção de não ser respeitado, meu grupo não é respeitado, gera hostilidade contínua. Então esses grupos vão estar sempre, por causa de terem muitos membros com autoestima vulnerável, eles vão sempre ter uma autoestima muito alta e qualquer coisa vão encarar como forma de desrespeito e atacar, e ter uma hostilidade contínua. Então eles têm uma autoestima falsa, com um self falso, uma coletividade falsa, que no fundo são pessoas muito vulneráveis e que atacam o tempo todo, estimuladas por pessoas narcisistas e que estimulam esse ataque, Então tem uma grandiosidade falsa, uma insegurança que se mostra como grandiosidade. Mesma coisa que tem no narcisista. Narcisistas, quem se relacionou já com narcisistas, conviveu com narcisistas, são extremamente inseguros. Como eles supercompensam a insegurança? Grandiosidade. Eu sou melhor que vocês. Isso acontece em grupos no narcisismo coletivo, né? Como se compensa a insegurança sobre a posição social desse grupo? Com grandiosidade. Eu sou melhor que vocês. Então o grupo vai se sentir sempre ameaçado, mesmo que não esteja assento, e o que ele vai fazer? Vai estar sempre atacando, né? Então nesse vídeo eu tive o objetivo de trazer essa categoria, narcisismo coletivo, que é uma forma de entender como traços de personalidade podem ser amplificados a partir de vivências culturais, a partir de participação em grupos, e como inclusive os traços do narcisismo individual podem estar presentes, sendo estimulados em coletividades, em agrupamentos.